Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e investir para ganhar dividendos em dólar é uma excelente alternativa, vale muito a pena. Você vai ver nesse vídeo aqui de hoje que eu preparei um estudo bem completo e vou usar como exemplo as ações da Coca-Cola porque elas trouxeram um lucro total de 150% no bolso de quem investiu há 5 anos. Então você vai entender muito bem todos esses principais motivos que vale a pena investir em dólar também para ganhar dividendos. E eu vou usar também um comentário que a Nanda colocou lá no último vídeo que eu fiz, que eu achei excelente. Ela escreveu o seguinte: fale mais sobre REITs e dividendos em dólar, porque mesmo sendo um dividendo menor do que os fundos imobiliários no Brasil, vale a pena por causa da valorização do dólar. Tá certo esse raciocínio? Então eu gostei muito dessa ideia que a Nanda me deu, então eu vou detalhar isso. Por que que os dividendos em dólar também são interessantes, tá? A valorização do dólar com certeza é um ponto, mas tem outros pontos importantes também. Então esse vídeo ficou extremamente completo para a gente entender realmente o poder, o potencial dos dividendos em dólar. Vamos lá! Então olha só galera, eu vou fazer na prática aqui o exemplo, vou usar as ações da Coca-Cola, que é uma ação boa pagadora de dividendos lá nos Estados Unidos, que eu retirei até de um relatório que a Levante fez, inclusive, vou até colocar aí na tela, que é um dos relatórios mais bonitos que eu já vi a Levante fazer, ó. Dividendo em dólar, 4 gigantes listadas nos Estados Unidos que pagam proventos, tá? Então eles fizeram um top 4 pagadoras de dividendos lá dos Estados Unidos, eu vou usar como exemplo essa daqui, ó, a Coca-Cola, uma ação conhecida como Dividend King, né? O que é isso? Que ela paga dividendos há mais de 50 anos, tá? Então, muito tradicional, muito segura, todo mundo conhece e vou usar ela como exemplo aqui. E você pode ver que o dividendo dela em 2021, se a gente olhar a princípio, não parece ser tão alto aí, tá na casa dos 2%, né? Eu vou até entrar no site do Status Invest agora. Se a gente for ver ó, o dividend yield dela, né? O código de negociação da Coca-Cola lá nos Estados Unidos é KO. E o dividend yield nos últimos 12 meses, então 2,73, tá? Não parece ser tão alto assim, mas não é a única coisa que a gente tem que olhar. E logo de cara a gente vê que também o potencial de valorização é bem grande, né? Em 12 meses subiu mais de 18%, mas eu quero mostrar essa aba aqui que tem os dividendos, tá? Olha como é constante, é um reloginho, né, que a gente chama. Está pegando aqui desde 2013, ela paga sempre, né? O último pagamento dela foi 44 centavos de dólar. Se a gente agrupar por ano, a gente vai ver que cada ano ela paga um pouquinho mais. Em 2022 não será diferente quando chegar lá no final. Mas olha isso, presta atenção que eu fiz um estudo aqui muito completo. Eu vou começar a compartilhar minha tela e você vai entender bem melhor. Então olha só, eu peguei quanto a Coca-Cola pagou de dividendo aí desde 2017. Então 5 anos completos. Em 2017, ela pagou 1,48 centavos de dólar para cada uma ação, 1,56 em 2018, 1,60 em 2019, 1,64 em 2020 e 1,68 em 2021. Por isso, dividendos crescentes, tá? Então, quem comprou lá em 2017 abocanhou, então, 7,96 dólares para cada uma ação, beleza? Mas fica atento que tem muito mais coisa legal aqui que eu quero te mostrar. Bom, a cotação dessa ação aí nesse período, também peguei e vou mostrar para vocês. Em 2017 estava 41,50, a gente chegou ali em 2021, 54,27, tá? Se a gente entrar lá 2022, quando você tiver assistido esse vídeo, vai estar um pouco diferente, porque essa cotação ela muda, né? Segundo a segundo, dia a dia, lá na Bolsa de Valores. Mas aí a gente já começa a ver esse potencial de crescimento, tá? Só nesse recorte que eu fiz, seria um crescimento aproximado de 31%, tá? E as cotações eu peguei sempre de janeiro, como se fosse o primeiro dia do ano. Agora a gente vai ver que isso, em percentual de dividendos, é aquilo que a gente estava falando a princípio. Não parece ser grandes coisas se a gente comparar com os dividendos no Brasil, mas fica atento que daqui a pouco você vai entender que é grande coisa sim, tá bom? Então olha só. Pagou ali aproximadamente 3,57 dentro desse recorte desse exemplo que eu fiz, né? Por quê? Dependendo do preço que você pagar na ação, vai mudar esse dividendo, né? Por exemplo, ó, se você pagasse 43 ao invés de 41, esse dividendo seria um pouquinho menor, tá? Então, dentro desse recorte desse estudo aqui, a gente tem uma média que as ações da Coca-Cola pagam aí mais ou menos 3,29% ao ano ao longo dos últimos 5 anos. É um valor bem factível, né? Mas não é tão pouco assim como talvez você esteja pensando agora. Vamos continuar a nossa análise aqui. Esse é um ponto muito relevante, né? A cotação do dólar
para o real ao longo desses últimos 5 anos também. Então, lá em 2017, no primeiro dia do ano, era 3,25. Então, $1 equivalia a 3,25 reais. E a gente vê que esse valor aí cresceu ano após ano, né? Chegando ali no começo de 2021 com 5,19, né? Começo de 2022 já estava mais, estava na casa dos 5,50, beleza? Então, só esse recorte aqui, só a valorização do dólar perante o real, a gente já está falando de 59%, ok? Então, isso é muito importante para nós investidores. A variação do dólar perante o real faz com que esses dividendos em dólar que a gente receba também sejam mais valiosos. Quer ver o exemplo na prática? Continuei aqui o estudo e fiz um investidor, digamos que tinha investido R$10.000 ali em 2017, mais ou menos então 5 anos atrás. Quanto dinheiro ele teria hoje com essas ações da Coca-Cola? Vamos lá. R$10.000 então na época equivaliam a $3.073. Com esse dinheiro, daria para comprar ali aproximadamente 74 ações de Coca-Cola, ações KO lá na Bolsa de Valores, beleza? Esse dividendo em dólar, então, uma pessoa que tinha 74 ações de Coca-Cola, em 2017 ganhou $109,62 em dividendo. Depois ganhou, em 2018, 115, ganhou 118 em 2019, ganhou 121 em 2020 e ganhou 124 em 2021. Mas quanto que isso é em reais? Tá aí que é o pulo do gato, né? Tá aí que é o grande potencial que a gente vê aqui. Esses $109 lá em 2017 equivaleriam a R$362,91. Mas aí a gente vê que por causa da valorização do dólar perante o real, esses 124 dólares aqui, que é mais ou menos a mesma coisa, a gente está falando de aproximadamente 3% no ano, né? Nesse caso, já está valendo R$693 de dividendo. Se a gente for pegar um percentual de dividend yield aí em reais, já é quase 7%, tá? Então, é muito mais do que aqueles 3 que a gente começou. Então, entendemos que a variação do dólar é muito importante. Não tem como saber exatamente quanto será o dólar mês que vem, ano que vem ou daqui a 10 anos. Mas a gente tem que entender que é uma proteção cambial também. Então faz sentido. Mas olha só que interessante que eu continuei essa análise aqui para trazer para vocês. Na prática, aqueles R$10.000 lá de 2017, hoje são R$22.389. Por quê? A valorização dessa ação entra aqui, tá? Então lá atrás era 3.073. Agora, essas 74 ações de Coca-Cola valem $4.019, que isso, em reais, dá 22 mil. Uma valorização aí de só de 124% nesse quesito. Mas eu falei para você que é até mais, né? 150% que eu falei no começo desse vídeo. Por quê? Se a gente colocar esses dividendos aqui, então foram $589, mas R$2.611, que dá esse resultado aí de aproximadamente 150% de lucro, se a gente contar a valorização da ação da Coca-Cola, mais a valorização do dólar, mais os dividendos que ela paga, tá? Então esse estudo aqui é bem completo, foi justamente para mostrar esse potencial do dividendo, mas olha só, guarda isso na sua cabeça. Os 3 motivos para investir em dólar são esses que eu vou te mostrar agora. Beleza, a gente não consegue prever o futuro, mas faz sentido na carteira do investidor ter uma diversificação com um potencial muito grande. Olha isso, esses 3 motivos você não pode esquecer. O primeiro deles e o mais importante na minha opinião, por isso que eu estou vidrado em investimentos em dólar, tá? É a segurança. A segurança, investir no mercado norte-americano é extremamente seguro. Quando a gente fala, por exemplo, de uma ação como a Coca-Cola, e tem outras, né? A gente até vai deixar o link do relatório aí que a Levante mostra outras boas opções de dividendos. Quando a gente fala dessas ações boas pagadoras de dividendos nos Estados Unidos, a gente está falando de um histórico, assim, de mais de 50 anos de pagamento. A gente está falando de empresas como a Coca-Cola, que é líder mundial, né, no seu setor. Então, é muito seguro. Inclusive, se a gente for olhar aquela classificação de risco que as empresas fazem, né, aqueles ratings, a Coca-Cola tem uma classificação ali nível A, que é até mais alta do que a classificação do Brasil. Olha só que maluco, né? Então, para o investidor estrangeiro, que inclusive eu conversei lá com o Roberto Lee, vou deixar um vídeo aqui em cima para você ver também,
Para o investidor estrangeiro, é mais seguro investir na Coca-Cola do que investir no Brasil. Então, esse é o principal ponto de que vale a pena investir em dólar, vale a pena investir nos Estados Unidos. Por quê? É muito seguro, é histórico, tá? Que já me leva aqui para o segundo ponto. É um potencial alto de valorização, tá? Por quê? É um mercado muito robusto, é um mercado histórico. Se a gente for pegar alguns gráficos, vou até colocar aí na tela, o mercado norte-americano de bolsa de valores tem mais de 200 anos, né? Esse gráfico ele é muito famoso, é de um livro Investidor de Longo Prazo, né? Se eu não me engano esse é o nome em português, que ele mostra que as ações, né, que são as stocks, né, a bolsa de valores norte-americana, tem uma tendência muito clara de alta ao longo dos anos, né? Em longo prazo. No curto prazo vai subir e vai cair, mas a tendência no longo prazo é alta. E inclusive, mais um gráfico para a gente olhar, ó, as ações da Coca-Cola, uma grande valorização aí ao longo dos últimos 5 anos, dos últimos 10 anos, também ó, a gente vê que o potencial de valorização de uma ação como essa é muito grande. Então é bastante seguro, paga dividendos recorrentes e também tem potencial de valorização. Por isso, acho bem legal também. E o terceiro ponto é óbvio, é a proteção cambial, é ganhar dinheiro em dólar. A gente sabe que o dólar é a maior moeda do mundo, né? É uma moeda referência, então não tem por que a gente ganhar simplesmente com o real, que sempre se desvaloriza. A gente pode ganhar em dólar também. Vou colocar até esse gráfico aí da cotação do dólar, ó, se a gente pegar 5 anos, a gente vê que é um movimento de alta, né? Historicamente, o dólar ele tem um movimento de apreciação contra o real, né? Que a gente pode ver aqui em períodos maiores, né? A gente vê que em alguns momentos anda de lado, mas de repente dá uma descolada, como aconteceu em 2016, como aconteceu em 2020, em outros momentos da nossa história também irá acontecer. Por isso, essa proteção cambial faz muito sentido. E, inclusive, se você ainda não investe em dólar e quer fazer isso rápido, de uma maneira rápida e prática, eu montei um treinamento, né, um curso rápido e prático sobre investimento no exterior. Vou deixar o link aqui na descrição ou no primeiro comentário para você também fazer parte desse time. Eu chamei de Dollar Express, rápido, para você ter todas as ferramentas em menos de um mês para já investir no exterior também. Então, pode deixar os seus comentários aqui embaixo. Se você quer investir em dólar, ganhar dividendos em dólar, eu estou aqui sempre para te ajudar, ok? Um abraço e até mais.